Chamar primeiro, então, por ordem alfabética, né? A Arlete Moisés Rodrigues, graduada, mestre, doutora em Geografia, né? Pela USP e professora, né, da Unicamp, mas também uma geógrafa, né, atuante nos movimentos sociais, nos movimentos populares urbanos, na AGB, na qual já foi presidente nacional, no Fórum Nacional de Reforma Urbana, atuou também, né, na Secretaria de Habitação de São Paulo, né, no Ministério das Cidades, no Conselho das Cidades, e tem uma ampla produção, né, sobre geografia urbana, movimentos sociais urbanos, a questão da habitação, e que nos brinda aqui com a sua presença. Chamo também o Christopher. Eu ia dizer que ele é texano, mas ele disse que renunciou à texanidade dele, né? Geógrafo também estadunidense, doutor também em geografia, né? E atualmente professor visitante na Universidade Federal Fluminense, um estudioso da questão dos mega-eventos. O blog do Christopher tem um nome bem interessante que se chama Hunting White Elephants, caçando elefantes brancos, né? Então, e também pode ser consultado e analisado, e agora vocês vão ter os links todos aí do trabalho do Christopher. E por fim, mas não menos importante, o companheiro Raul Zidek, escritor, pensador, ativista uruguaio, estudioso também de movimentos sociais urbanos e populares da América Latina como um todo, não só urbanos, mas também do campo, né? E um crítico, né? E tem uma visão aguçada também dos problemas internacionais. Está lançando um livro, Brasil Potência, né? Então estudioso também da geopolítica latino-americana e que também trabalha com a questão dos mega-eventos. Raul, por favor. Então, já combinei com os nossos colegas aqui o tempo de fala, como vai ser a nossa dinâmica. Então, já passo aqui para a Arlete para começar a nossa conversa. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite, em especial ao Paulo, e estar aqui é um prazer com o Christopher e com o Raul, para estar com vocês, para participar desse evento. E, ao mesmo tempo, eu quero parabenizar a organização, se não de todo o evento, pelo menos dessa mesa, que é super importante. E eu começo aqui fazendo algumas provocações, né? Como diz a Hermínio Mercato, o tema da participação tem sido muito alardeado. E, como ela diz, nunca fomos tão participativos. Portanto, a provocação é o que é mesmo participação, né? Eu acrescento que nunca fomos tão lubridiados com a noção de participação, que trata, na maioria das vezes, quando ocorre de uma consulta para algo já decidido ou o resultado de luta para que a opressão, a expoliação e a expropriação seja menor. Será que é isso que é participação? Nós temos que também considerar um pouco, o Paulo já anunciou, que nós nunca tivemos tanto mega eventos no mundo, em especial no Brasil, o que implica e expressa a competitividade entre cidades e entre países. A ênfase para ganhar a competitividade está pautada no espaço socialmente produzido. Infraestrutura, hotelaria, vias e meios de transporte, aeroportos, estradas, estádios. O espaço, produto de uma sociedade, constitui uma riqueza. E é essa riqueza que, decorrente da produção coletiva, que entra na competitividade para vender a imagem da cidade. A cidade como mercadoria, portanto, produto do trabalho social, é vendido aos pedaços, em especial para conseguir ou ganhar a competição, ou definir áreas de novos investimentos. Acho que o que eu vou apresentar aqui, algumas questões como esse espaço socialmente produzido é condição para vender a imagem da cidade, como mercadoria, que vai se tornar um meio para a continuidade da reprodução ampliada do capital. E os grandes eventos
tem significado, pelo menos nos últimos 10 anos, uma das formas pelas quais o capital monopolista global, internacional, por meio de organizações como a FIFA, o COI, interferem no espaço produzido, buscando a modernização do moderno. Afinal, a gente vive em cidades modernas, mas ainda há uma modernização desse moderno com o objetivo de aplicar os excedentes de capitais e assim inseri-los mais e mais na competitividade para o mercado. Para que isso ocorra, muitas das ações tornam explícito, a gente já viu que vamos falar um pouco de alguns mesmos autores, o estado de exceção, como aponta a Gambem, que vai provocar flexibilização de normas e leis de uso do solo, de produção e de reprodução do espaço, de acesso aos equipamentos existentes ou produzidos. Nos lugares que ganham a competição, portanto, no caso que nós estamos no Brasil, o Estado vai interferir na vida cotidiana, vai alterar a vida cotidiana com remoções, com as chamadas requalificações urbanas, fazendo com que, em contrapartida, os movimentos populares e aqueles aliados a eles se organizem para conseguir obter algumas condições mínimas. E aí é que entra a tal ideia da participação. Participação que, na verdade, implica em lutar contra e não obter novos direitos. Lutar contra a forma como os direitos são usurpados através das leis de exceção. É claro que eu considero que a luta dos movimentos populares, e portanto uma das formas chamadas de participação, é contra as mazelas que vão resultar desta intervenção no espaço. Mas elas têm um caráter, podem ter um caráter emancipador, pela capacidade organizativa, e ao mesmo tempo é um caráter de resistência, lutar contra as normas que flexibilizam conquistas já obtidas. Aí então a gente poderia pensar assim, né? Quem decide a realização dos mega-eventos? Quem decide quais as intervenções urbanas para a realização deles? Como se dá a participação popular nestas áreas? E que tipo de participação? Então, os mega-eventos, para começar, são decididos em escala internacional, por organizações privadas que analisam as condições de realização em cidades ou países. Se for Copa do Mundo, o país e as cidades aonde serão as subsedes. Se for os Jogos Olímpicos, uma cidade, que é o COI que vai decidir. Ou seja, o que demonstra, o que eles levam em conta? O argumento é sempre técnico, né? Que me permitem dizer, vão dizer, os estádios que existem, a infraestrutura hoteleira, então isso é técnico. Esquecendo que este espaço é produto. É um espaço produto, aonde é uma riqueza social que está aparecendo aqui. Ou seja, a produção de espaço realizada ao longo do tempo, numa dada sociedade, é vendida como condição técnica e é comprada como condição técnica para a realização desses mega eventos. O espaço como produto é, ao mesmo tempo, o espaço como condição para que a imagem da cidade seja vendida. Nesse sentido, é a célebre ideia de que o espaço geográfico é produzido como uma condição essencial para ser vendida no mercado. No caso da Copa, os países candidatos apresentam as suas condições. É muito interessante, eu não sei se vocês já viram, como é que são as apresentações para sediar os eventos. Mesmo quando foi a questão do Fórum Urbano Mundial, a apresentação são baianas dançando, né? Aparecem as belas mulheres nas praias, que não existe na sua maioria, né? O tipo de mulher que é mostrada nas praias, né? Os jogos de futebol, as grandes belezas naturais, enquanto a sociedade é escondida. O real e o concreto é escondido, mas que é vendido.
No caso do Brasil, na Copa do Mundo, ele era o único país concorrente. Portanto, ele só mostrou, porque na verdade a competitividade já tinha sido definida antes. Do ponto de vista interno, os argumentos de um país que se candidata a essa competitividade, em geral, são, né? Vai gerar empregos, vai transformar o espaço, vai permitir atender aos anseios dessa população, da população. Eu não vou falar nada sobre isso, né? Porque realmente eu não sou futebolística, ao contrário do Paulo. Eu tenho a mínima ideia do que acontece no jogo de futebol. Eu não faço parte da maioria dos brasileiros. Então, sobre isso eu não, tá bom? Se é importante ou não. Mas eu queria dizer o seguinte: qual é a relação que se estabelece entre um Estado-nação e uma entidade privada? O Estado-nação se submete, é submisso a uma organização de direito privado. A FIFA, CBF, no caso do Brasil, o COI, que dão as cartas. São eles que definem, ou que dizem, são eles que definem qual estádio vai ser utilizado, qual é a melhor localização para alojar os atletas, enfim, qual é a rede hoteleira. São eles que definem. Ou é o capital internacional, o capital imobiliário que está por trás deste processo? É uma pergunta, porque as normas são estabelecidas pela FIFA, pelo COI, são mesmo, é a pergunta que fica, né? São elas que decidem o local de abertura, qual é o estádio que vai ter, qual é a cidade, qual é a marca que vai aparecer, né? Quem vai televisionar, quem vai definir. Ou seja, para que isso ocorra, é necessário que o Estado-nação seja submisso. E aí que entra essa questão do estado de exceção que eu me referia, né? Porque até para definir o preço dos ingressos, se os idosos vão pagar meio ou não, é a FIFA que vai dizer. É o COI que vai estabelecer. Mas existe uma lei que diz que acima de 60 anos ou 65, eu não sei, o ingresso é meia, não é mais. Ou, pelo menos, espera-se que continue sendo, mas é uma questão do direito privado interferir no direito público. É a exceção. Para que haja exceção, como diz o também, é preciso que antes tenha a norma. E é esta norma que, como diz o Baran, representam formas sobre as quais se esconde o excedente econômico, na complexa teia de relações econômicas capitalistas. E os critérios vão ser técnicos, não vão aparecer nunca como critérios políticos, nunca como critérios econômicos. E como é que se pode falar em participação dentro dessa subserviência de um Estado-nação às normas de uma entidade de direito privado? Qual é a participação? Será, e aí é uma pergunta, que a lei de dezembro de 2010, né, que diz que a concorrência pública pode ser minimizada, que o pagamento de taxas pode ser minimizado, é participação? Bom, na democracia representativa é participação, porque quem votou a lei foi o legislativo. Portanto, de que participação nós estamos falando? Da participação formal, da democracia legal e formal, ou na amplificação dessa democracia, né? E a questão mais candente que aparece, a meu ver, é de que isto é imposto por organismos internacionais, pelo capital internacional que está oculto dentro dessas normas, né? E quando a gente fica pensando, agora eu vou falar um pouco do termo, né? Que se faz, por exemplo, vamos chamar de impacto. O que será que a palavra impacto esconde? Se é um impacto,
significa que as normas sociais, políticas e econômicas dentro de um país não foram consideradas, que ela está impactando toda uma produção existente. Apenas para a gente pensar um pouco mais, né? O impacto oculta, que se trata de corporações internacionais interferindo no espaço do lugar. Ocultam como as leis são alteradas para criar normas, outras e leis de exceção. Os impactos não têm agentes, não têm sujeitos. É apenas uma consequência. E a causa? Será que não ocultam? Eu acho que ocultam a forma como o espaço é apropriado e reproduzido pelos interesses do capital. São interferências pelas quais ocorrem as leis de exceção. Os estados e os municípios financiam a infraestrutura, fornecem os requisitos, né? Os monotrilhos, aeroportos, demolição e reconstrução de lugares, consomem-se toneladas de ferro, aço, vidro, transformam a forma e o conteúdo dos lugares e, ao mesmo tempo, eles dizem para a gente que agora, na Rio+20, vão discutir o desenvolvimento sustentável. O sustentável ocultando mais uma outra questão de que se fica, como diz o Zizek, na frente de uma televisão, assistindo o jogo e esperando que a nossa torcida altere o resultado do jogo. O que eu acho que isto vai interferir. E, ao mesmo tempo, o que a gente tem nas cidades? Um urbanismo ad hoc, como diz o francês François Richer, né? Um urbanismo que não obedece a normas já estabelecidas, mas que obedece aos interesses que se explicitam naquele momento. No caso do Brasil, nós temos na Constituição de 88, regulamentada pelo Estatuto da Cidade, na Constituição, 2 artigos do Estatuto da Cidade que definem que a propriedade urbana e a cidade devem cumprir a sua função social. E que devem atender, isso que é importante, porque desde a Constituição de 47 já consta que deve cumprir a função social. No entanto, é a Constituição de 88, é o Estatuto da Cidade, que define que deve se cumprir em função do interesse da maioria. Portanto, se revoga, se dá uma exceção para aquilo que é constitucional da função social da cidade e da propriedade, para que ela cumpra a função de interesse para a aplicação dos excedentes do capital e dentro de normas técnicas apresentadas pelos organismos de direito privado. O que sobra para a gente pensar em participação? Aí é importante dizer que a articulação do Comitê Popular da Copa, com maior ou menor potência nas cidades sedes, se colocam contra e não a favor. Vejam, e é contra. Contra o quê? Contra a expoliação de direitos. Não se trata de uma luta para obtenção de direitos, mas de uma luta que se coloca, isso acho que é importante nós termos isso em conta, ela se coloca contra a expoliação de direitos já conquistados. Do direito contra a remoção, como está expresso na Habitat 2, que eufemisticamente, não por menos, o Ministério das Cidades adota o termo do Banco Mundial. Não são mais remoções forçadas que vão acontecer para permitir os mega eventos, mas deslocamentos involuntários. Tipo quando nós vamos comentar, que os movimentos peristálticos fazem movimentos involuntários. Vejam, deslocamentos involuntários é um eufemismo para não dizer que este processo merece, e aí vai o meu recado final, né?
que acho que os comitês da Copa, nós teríamos que adotar a criminalização deste processo da mesma forma que os movimentos sociais são criminalizados. Ou seja, a criminalização por quê? Não adianta mudar o nome. O que está acontecendo é retirada de direitos duramente conquistados, embora apenas na lei, diga-se de passagem, mas, tratando-se de uma exceção, se retira este direito para que outros direitos da acumulação de capital se processem. Portanto, acho que é importante esta questão da gente dizer que esse estado de exceção significa a retirada de direitos e que cabe a nós e a todos os que participam de organizações que vão fazer denúncias que estão a favor de que os movimentos populares sejam menos espoliados, e a gente poderia adotar termos que mostrem a criminalização que está ocorrendo para a realização desses eventos. Bom, eu acho que essa é uma questão né, que é importante. Para não concluir, eu sei que eu já estou aqui no meu tempo, Paulo. Eu quero dizer que eu retomo a questão inicial para dizer que, do ponto de vista da geografia, do ponto de vista do espaço, quando a gente pensa em termos mais acadêmicos, é importante dizer que nós temos que a cidade é vendida como mercadoria num espaço produzido por todos. E quando a gente fala o espaço é produto, ele é produto de uma sociedade. Então é este espaço socialmente produzido que é utilizado para vender a mercadoria cidade para alcançar a competitividade. Por outro lado, este espaço que já foi produto, ele é uma condição necessária para os novos investimentos de capital. Derruba-se estados que existem para construir outros. Amplia-se as áreas de circulação para permitir o turismo de alto luxo ou de alta renda, como dizia o Paulo, né? E nesse sentido, as normas que decorreram de lutas de longo tempo são excluídas e se criam as leis de exceção. A exceção do plano diretor em municípios que já o realizaram. Isto acontece em todas as cidades subsedes da Copa, porque é por lei, portanto já fizeram o plano diretor. Altera-se as leis e as normas para cumprir os ditames do capital internacional representados pelas entidades de direito privado. E nesse sentido, as lutas emancipatórias têm sentido como uma resistência, não é para participação, eu diria que não tem participação, mas ela tem uma participação possível na medida em que nós conseguirmos colocar que estas leis de exceção, estas alterações, ao invés de criminalizarmos os movimentos sociais, nós temos que criminalizar as ações que retiram um direito duramente conquistado, embora só no papel, repito, de que caracterize a resistência como forma de emancipação. Tem condições de mudar? Não sei. Mas, pelo menos, talvez haja condições para que a opressão seja